Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube. Serão mais de 200 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. O direito e o avesso em filosofia é um estudo que fizemos sobre o pensamento humano em todos os tempos, ou seja, sobre o esforço despendido pelos filósofos de todos os matizes em sua busca pelo significado da existência humana, estabelecendo um paralelo entre suas conquistas e o pensamento espiritual que nos chega de esferas mais elevadas por meio de várias fontes já disponíveis no mundo. Nesse comparativo, é possível perceber onde o homem acertou e onde equivocou-se em sua busca da verdade. A mensagem traz por epígrafe o seguinte pensamento do filósofo prussiano Immanuel Kant, que viveu entre os anos 1724 e 1804. Abre aspas. Duas coisas me enchem a alma de crescente admiração e espanto, quanto mais intensa e frequentemente eu penso nelas: o céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. Fecha as aspas. Filosofia, na sintética definição de Pitágoras, que viveu na Grécia entre 570 e 495 a.C., significa amor pela sabedoria. Ou, na sua dimensão metafísica, que é a que mais nos interessa aqui, filosofia pode ser entendida como conjunto de especulações teóricas que compartilham com a religião a busca das primeiras verdades, tais como as relativas à natureza de Deus, da alma e do universo, utilizando sempre métodos argumentativos, lógicos e dedutivos. É contraproducente aceitar como verdade inabalável algo que tenha sido afirmado por alguém somente em decorrência de seu prestígio pessoal. Isso é o que se chama em filosofia verdade por autoridade, o que é péssimo para o progresso do pensamento filosófico, científico, político e religioso de qualquer povo e da própria sociedade humana como um todo. Os filósofos autênticos, conscientes da precariedade de seu conhecimento individual, quando lançam um olhar sobre a sabedoria que permeia a natureza e movimenta o intrincado mecanismo do universo, declaram humildemente que sabem que nada sabem. É o caso de Sócrates, que viveu na Grécia entre 469 e 399 a.C. Enquanto os filósofos de seu tempo cobravam por seus ensinos, Sócrates não cobrava, porque dizia que não sabia de nada, então como podia cobrar? Não obstante essa autoproclamada falta de saber, os estudantes enxameavam em seu entorno para dialogar com ele e ouvir suas concorridas palestras. Empolgado com a postura do filósofo, um de seus amigos consultou o oráculo de Delfos, espécie de médium que respondia a consultas no templo da cidade, perguntando-lhe se existia alguém mais sábio que Sócrates. Não, disse o oráculo. Sócrates ficou perplexo e perguntou: como posso ser o homem mais sábio de Atenas quando sei tão pouco? Refletindo mais tarde sobre o assunto, concluiu que o oráculo estava certo. Muitos homens de seu tempo, como artesãos, carpinteiros e soldados, sabiam muitas coisas sobre suas profissões, mas pouco sobre as outras coisas.
Quando não falavam de suas especialidades, realmente não sabiam do que estavam falando. Portanto, nenhum era realmente sábio. Outro monstro sagrado do pensamento filosófico, Aristóteles, que viveu na Grécia entre 382 e 322 a.C., pensava que se você jogasse dois objetos de um lugar alto, um de madeira e outro de ferro, o mais pesado tocaria o chão primeiro. A afirmativa parecia tão racional que a humanidade reverente fez coro com Aristóteles durante muitos séculos. Felizmente, Galileu Galilei, que viveu na Itália entre 1564 e 1642, resolveu testar essa proposição autoritária, usando duas bolas, uma de madeira e outra de canhão, e lançando-as supostamente do cimo da Torre de Pisa. As duas bolas chegaram juntas ao solo. Aristóteles estava equivocado. Só que esse equívoco poderia ter sido testado e descartado em sua época, mas não foi. E por conta disso, o mundo comprou o gato por lebre durante quase 2 milênios. Donde se conclui que, por maior que seja o sábio, a autoridade por si só com que esculpe suas sentenças não pode ser aceita como prova do fato. Quando, por excesso de reverência, essa autoridade é aceita sem questionamentos razoáveis, refletimos nós. Estamos no campo a que chamamos, no âmbito filosófico, de avesso da filosofia, que esperamos ver transformado um dia em simples nota de rodapé da história. Felizmente para nós, a filosofia tem também o seu lado direito. Vejamos alguns exemplos extraídos da filosofia universal e analisemos-los pelos dois lados. Pelo avesso, que chamaremos de lado B, falarão alguns filósofos de reconhecido prestígio mundial, cujos textos condensamos e apresentaremos em seguida. Pelo direito, que chamaremos de lado A, falarão os ensinamentos do Cristo, do Consolador prometido e já concretizado, e de outras fontes coerentes com esse pensamento novo. Poderíamos dizer que no campo filosófico, esse novo conhecimento, iluminado agora por revelações superiores já disponíveis no mundo, estabelece o que o físico Thomas Kuhn, que viveu nos Estados Unidos entre 1922 e 1996, denominava mudança de paradigma. Essa mudança se dá quando os cientistas encontram fatos que não se encaixam no paradigma existente, fazendo desabar em câmara lenta todo um modo de pensamento anterior que se reduz a escombros. Em termos cósmicos, é como se todo um mundo novo, em discreto requiem, estivesse colocando o último prego no caixão de um mundo velho que tomba agonizante. Esse cotejo, porém, será estabelecido com profundo respeito aos vultos mencionados e sem nenhum intuito de obscurecer-lhes a radiante auréola, porque seus ensinos, por mais equivocados que tenham sido, foram avanços notáveis em meio à ignorância intelectual que graçava em seu tempo e enegrecia a consciência dos povos. Esta ligeira excursão pelo campo da filosofia que estamos iniciando agora, e para a qual convidamos o gentil telespectador a caminhar ao nosso lado, pretende ser um agradável passeio por dois jardins imaginários: o Jardim dos Filósofos, onde pompeia o pensamento humano, e o Jardim dos Budas, onde fulgura o pensamento espiritual. Todas as questões fundamentais da mais alta indagação filosófica que tem preocupado os grandes pensadores em todos os tempos, além da questão sobre determinismo e livre-arbítrio,
que abordaremos em outra oportunidade, podem ser estabelecidas em 3 vertentes. Primeira, Deus existe. Segunda, a alma existe. Terceira, a vida tem um propósito. É nesse campo de infinitas possibilidades e promissoras colheitas que vamos penetrar agora, começando pelo avesso da filosofia. 1. Deus. Lado B. Friedrich Nietzsche foi um filósofo, filólogo, crítico literário e compositor que viveu na Prússia entre 1844 e 1900. Sua citação mais famosa é esta: Deus está morto. A frase está na sua obra Assim Falou Zaratustra e é colocada por ele na boca de um dos personagens que segura um lampião e procura por Deus em toda parte sem conseguir encontrá-lo. Com essa frase de impacto, ele quis sintetizar suas reflexões sobre a crise moral que acomete o mundo moderno e a derrocada universal dos valores, a qual mergulha a humanidade na angústia do absurdo, impondo-lhe a certeza de que nada mais tem sentido na existência humana. Nietzsche, que curiosamente se assinava às vezes o crucificado, não estava dizendo que Deus vivia antes e agora estava morto, e sim que a crença em Deus havia deixado de ser razoável para aqueles que raciocinam. Talvez você acredite em Deus e até sinta a presença dele em sua vida, mas Sigmund Freud, que viveu na Morávia entre 1856 e 1939, e que foi médico, neurologista, criador da psicanálise, tinha uma explicação para o lugar de onde vinha essa crença em Deus. Freud achava que você acredita em Deus porque ainda sente a necessidade de proteção que sentia quando era criança. Na visão dele, todas as civilizações basearam-se nessa ilusão. A ilusão de que existe, em algum lugar, uma forte figura paterna que irá satisfazer as necessidades humanas de proteção. A ideia de Deus é reconfortante para os adultos que ainda têm esses sentimentos trazidos da infância, mas esses sentimentos, segundo Freud, se originam de uma necessidade psicológica não satisfeita e não da existência de Deus. Lado A. Deus é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. A prova de sua existência pode ser encontrada no axioma que se aplica às ciências: não há efeito sem causa. E como toda causa inteligente produz um efeito inteligente, tudo que não for criação do homem é criação de Deus. O homem não criou o universo. Quem criou o universo? O acaso? Mas se o acaso tivesse inteligência para criar o universo, seria Deus. Somente os homens orgulhosos, que não admitem nada acima de si, podem substituir Deus pelo acaso. Deus não morreu, ao contrário do que apregoam os nihilistas, porque não está sujeito às vicissitudes humanas a que se encontra submetido o homem. O estado inferior de evolução em que se encontra o ser humano exige que ele viva num mundo transitório, fracionado, imperfeito e finito. Permanece assim submetido ao contraste entre dia e noite, certo e errado, bem e mal, vida e morte, até evadir-se das cadeias cósmicas em que se encontra enredado, libertando-se desse estado de impermanência, dessa ronda aparentemente eterna do samsara, que é a lei do renascimento na filosofia hindu, e conseguindo erguer-se como espírito que é às grimpas da imortalidade.
Poeticamente falando, Deus é um sol fulgurante que irradia sua luz por todo o infinito, atingindo um planeta inferior, a Terra, situado no fundo do abismo universal, onde o homem ainda rasteja, tateando nas trevas de sua alma em busca dessa luz. A crise moral que avassala o mundo é criação do homem, que, na absurdidade de sua mesquinhez, quer viver exclusivamente para o seu egoísmo. A fé é fundamental para o alavancamento do ser humano, e os valores da alma estão de pé para aqueles que se esforçam por privilegiar sua depuração moral e espiritual. A crença em Deus é notória, inata e universal. Encontra-se arraigada no coração dos povos, pois não existem povos ateus. E não é mera necessidade psicológica, um vago sentimento adquirido da infância que o pragmatismo científico ou pseudocientífico, carente de uma visão holística da vida, nos quer impingir. Albert Einstein, físico teórico alemão que viveu entre 1879 e 1955, tentou penetrar na mente de Deus e desse tentame logrou extrair esta poderosa definição, abre aspas, minha ideia de Deus é a de um poder raciocinante superior que se revela no universo incompreensível, fecha as aspas. A definição, porém, mais perfeita do Criador do Universo foi dada por Jesus, de forma surpreendente no Evangelho. Deus é amor, significando que Deus pode ser sentido com o coração, mas não entendido com o intelecto. E premiando as almas simples, que precederão as almas arrogantes em sua ascensão espiritual, Jesus completou, abre aspas, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos do mundo e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Fecha as aspas. 2. A alma. Lado B. Epicuro, que viveu na Grécia entre 341 e 271 a.C., dizia que estamos equivocados quando pensamos que algo restará de nossa sensibilidade após a morte. Para ele, nós somos feitos de átomos e estamos ligados a um corpo de carne e ossos. Quando vem o fim, esse aglomerado de átomos se dissolve e nossa consciência deixa de existir, extinguindo-se a individualidade. Para livrar seus adeptos do temor da morte, Epicuro os levava a um confronto entre o passado e o futuro. Por que nos preocupamos com o futuro e não com o passado? Questionava ele. Pense no passado antes do seu nascimento. Houve um tempo de trilhões de anos antes de você nascer. Por que se preocupar com um tempo em que você não existiu? Então, se isso for verdade, ainda bem que ele colocou essa ressalva. Por que se preocupar com o futuro após a morte em que você não existirá? O futuro é o nada. Quando compreendemos essa realidade, pensamos no tempo que sucede à morte, tal como pensamos no tempo que precede o nascimento. Portanto, concluía Epicuro, não há motivo para preocupação. Ele condensava toda a sua filosofia no seguinte lema, abre aspas, eu não era, fui, não sou mais, não me importo. Fecha as aspas. Você acredita que a mente humana é exatamente como um programa de computador, isto é, que os computadores realmente podem pensar como nós? Pois bem, John Searle, nascido nos Estados Unidos em 1932, acredita.
Ele é filósofo e escritor, professor da Universidade de Berkeley, na Califórnia. Searle argumenta que talvez um dia seja possível transferir a mente dos cérebros das pessoas para os computadores. Se a sua mente é um programa, só pelo fato de estar funcionando hoje na massa pastosa de seu cérebro, não significa que não pudesse funcionar em um grande e brilhante computador em algum momento no futuro. Se com a ajuda de computadores superinteligentes alguém conseguir mapear os bilhões de conexões funcionais que compõem nossa mente, então talvez um dia seja possível sobreviver à morte. Nossa mente poderia ser transferida para um computador a fim de que continuasse funcionando durante muito tempo depois que o corpo fosse enterrado. Lado A. A alma existe. Este é um fato comprovado pelas comunicações espirituais. Se considerarmos alma a parte do ser humano que sobrevive quando o homem é abatido pela morte. Embora sábios, religiões e filosofias considerem a alma indefinível em sua realidade intrínseca, mas, decididamente, ela não é uma simples molécula que se dissolve com a morte do homem, porque essa molécula retorna do mundo invisível e se comunica com os chamados vivos, dando provas de sua individualidade, de seu amor, de seu ódio, de sua sabedoria ou de sua ignorância. E dá provas também, assim, da continuidade da vida após a morte. Jesus, por exemplo, que tinha dupla vista e enxergava a realidade oculta por trás do véu da matéria, conversou com dois mortos, ativos e bem-falantes no Monte Tabor, Moisés e Elias, quando, segundo o Evangelho, trataram de sua partida deste mundo para o reino dos céus. Allan Kardec, que viveu na França entre 1804 e 1869, e Brian Weiss, nascido nos Estados Unidos em 1944, são dois laboriosos trabalhadores dentre uma vasta gama de operadores sérios da ciência da alma, que dignificam soberanamente a face iluminada da filosofia universal. Kardec, polímata e educador célebre, empreendeu estudos racionais e graves sobre o assunto, que codificou e disponibilizou ao mundo em uma obra monumental consolidada em vários volumes. E Brian Weiss, psiquiatra e escritor de renome internacional, pesquisou e demonstrou de forma sólida e irrefutável que suas experimentações sobre reencarnação, regressão a vidas passadas e sobrevivência da alma são reais, tornando difícil aceitar que esse aglomerado de átomos que dá vida ao homem, segundo Epicuro, se evapore na vida após a morte. Já a proposta de John Searle emparelha-se com a proposta da criônica. Criônica é o processo de preservação em baixa temperatura de corpos humanos recém-falecidos em decorrência de alguma doença incurável na atualidade, para reanimá-los no futuro, quando a ciência já houver descoberto a cura para o seu mal. Tanto a proposta de Searle quanto a proposta da criônica têm ambas aproximadamente o mesmo objetivo: tornar, por vias transversas, o ser humano imortal. Em Searle, o programa mental de uma pessoa é supostamente transferido para um computador, a fim de que a personalidade sobreviva à extinção física.
E na criônica, o corpo do defunto, que morreu em decorrência de alguma doença incurável, é praticamente congelado na esperança de que a reanimação e cura do organismo humano sejam possíveis no futuro, quando a ciência médica estiver mais avançada. À luz da ciência espiritual, as duas propostas estão equivocadas. A de Searle, porque o cérebro, com seus mais de 80 bilhões de neurônios, é apenas o decodificador do pensamento do espírito, transmitido através da mente. A mente é inapreensível pela tecnologia humana, que só detecta os efeitos de sua atuação sobre o cérebro. E ainda que fosse possível a transferência de sua programação para um computador, ela não funcionaria sem a presença do espírito, que precisaria estar conectado a essa programação para vitalizá-la e fazê-la funcionar como se fosse uma personalidade. E isso é impossível, porque os espíritos não estão à disposição dos homens. E a proposta da criônica também está equivocada, porque a lei exige que o procedimento somente seja realizado em seres humanos atestados como legalmente mortos. Em decorrência disso, o que se tem de fato é o congelamento de um cadáver, cuja reanimação ou ressurreição no futuro não encontra suporte sério em nenhum postulado científico ou espiritual existente hoje no mundo. Somente um materialismo filosófico e científico, para o qual a matéria é a única substância existente no universo, poderia arrastar o homem a esses tipos de teses e procedimentos sem nenhuma sustentabilidade factual, gerando um ônus quase insuportável, mas talvez merecido, para os que só têm o nada como perspectiva. 3. O propósito da vida. Lado B. Jean-Paul Sartre, que viveu na França entre 1905 e 1980, é o mais famoso dos filósofos existencialistas. Ele foi romancista, dramaturgo e biógrafo. Depois das coisas terríveis que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 e 1945, em que tantos homens foram aniquilados e outros tantos sentiram a vida perigosamente ameaçada, todas as pessoas faziam-se as mesmas perguntas que eram feitas pelos filósofos. Qual o propósito da vida? Deus existe? Devo sempre fazer o que esperam que eu faça? Etc. Sartre não acreditava na existência de um Deus que pudesse nos ter criado, então rejeitou a ideia de que Deus tinha um propósito para nós. O canivete foi feito para cortar, porque essa é a sua essência. Mas o ser humano foi criado para quê? Seres humanos não têm essência. Existencialismo foi o nome que outras pessoas deram à filosofia de Sartre. O nome veio da ideia de que todos nós nos encontramos, em primeiro lugar, como seres existentes no mundo. Em seguida, temos de decidir o que faremos de nossa vida. A versão dada por ele a essa falta de objetivo foi descrever o ser humano como uma paixão inútil. Não havendo propósito em nossa existência, só há o sentido criado individualmente por nós por meio das nossas escolhas, mas isso é irrelevante, porque em pouco tempo vem a morte e acaba com tudo. Outro filósofo e romancista ligado ao existencialismo foi Albert Camus, que viveu na Argélia entre 1913 e 1960. Ele usava o mito grego de Sísifo para explicar a absurdidade da vida humana. A punição de Sísifo por ter enganado os deuses foi empurrar uma pedra gigantesca até o topo de certa montanha. Quando chegava ao topo, a pedra rolava para baixo e ele tinha de começar tudo de novo. Na verdade, Sísifo tem de fazer isso eternamente.
A vida humana é como uma tarefa de Sísifo, dizia Camus. Totalmente inútil e simplesmente absurda. Lado A. Uma parte ponderável dos filósofos e dos seres humanos comuns é constituída de pessoas muito curiosas no sentido de realmente estranhas. Se uma avalanche desce do alto da montanha, arrebentando e destruindo tudo em seu caminho, mas passa ao largo de um povoado sem atingi-lo, foi pura sorte. Mas, se ela arrasta o povoado de roldão, sepultando vivos todos os seus habitantes, Deus não existe. E não existe porque, se existisse, não deveria deixar que uma calamidade dessas acontecesse. Em vez de procurarem entender os mecanismos ocultos que regem a vida e o porquê de tantos horrores que acometem a humanidade, tanto os horrores naturais quanto os provocados pelos homens na guerra, os filósofos e as pessoas em geral preferem medi-los com o metro de seus parcos conhecimentos, como se pudessem transferir a água do oceano para outro lugar utilizando-se de um simples dedal. O que faltou a Sartre e Camus, bem como a todos os que rezam pela cartilha do existencialismo, foi uma visão cósmica e profunda da existência humana, visão que fulgura em plenitude na doutrina do Consolador codificada por Allan Kardec e que apresentasse respostas para as 5 questões fundamentais que atormentam desde sempre a mente da humanidade. Quem sou? De onde venho? Que faço aqui? Por que sofro? Para onde vou? É o que vamos apresentar a seguir, com fulcro nos ensinamentos superiores que já se encontram na Terra à disposição dos que pesquisam nas fontes da verdade. Quem sou? Sou um espírito imortal, nascido do amor de Deus, herdeiro de todas as coisas que existem no universo e que eu posso desfrutar, pois que me pertencem por direito divino. De onde venho? Venho do todo universal, origem de tudo que existe nos mundos visíveis e invisíveis, matéria-prima da vida e da consciência em todo o universo. Que faço aqui? Estou temporariamente encarnado no planeta Terra em processo de regeneração e liberação espiritual para retorno o mais breve possível ao meu mundo de origem. Por que sofro? Sofro porque ainda não aprendi a caminhar pela vereda do amor celestial, demorando-me voluntariamente no labirinto da matéria, onde encontro satisfações transitórias, mas não a felicidade eterna que um dia me planificará como ser espiritual. Para onde vou? Como o filho pródigo da parábola, depois de uma longa peregrinação por vários mundos do universo e cansado de alimentar-me apenas das alfarrobas destinadas aos porcos, estou finalmente de volta à casa de meu pai, no infinito, onde está situado o meu verdadeiro lar. Deus, portanto, está vivo, a alma existe e a vida tem propósito bem definido, além de proporcionar múltiplas escolhas. E a morte, quando chega, apenas mata o corpo, facultando à parte imortal do ser humano um sublime recomeço à luz da lei universal da reencarnação. Quando o homem, imbuído do amor divino, se enche de admiração e espanto ao observar o céu estrelado acima de si e a lei moral dentro de si, como reflexionava Kant, é porque,
já se encontra em vias de vencer as tribulações da vida e próximo de atingir com o Cristo a sua plenificação no infinito.